Olá! Estamos aqui para mais um Saber Direito Responde. Eu sou a professora Cristine Petter. Durante toda essa semana estive aqui ministrando um curso sobre constitucionalismo feminista. O constitucionalismo feminista envolve a participação de dois movimentos sociais que se associam e se dissociam respectivamente ao longo da história. O movimento constitucionalista e o movimento feminista. Ambos em busca de uma mesma essência, a inclusão das pessoas na vida pública e na vida política. Não há como estarmos envolvidos com o constitucionalismo feminista sem entender o que as pessoas pensam sobre esses dois movimentos. E é por isso que aqui no Saber Direito Responde, vamos estar com alunos de cursos diversos para poder entender melhor quais são as dúvidas e angústias de cada um deles a respeito desse tema. Tema novo, que ainda não tem a sua expressão nos livros de direito constitucional, mas que já começam a ganhar ares de tema importante para a teoria dogmática constitucional. Vou apresentar a vocês aqui a Maria Carolina, estudante do curso de jornalismo da Universidade de Brasília, e também o Rodrigo, estudante do curso de direito do 8º semestre. Vamos começar, portanto, perguntando qual é a dúvida nesse primeiro momento de questionamento do Saber Direito Responde. Maria Carolina. Isso. Professora, qual a importância de um curso sobre constitucionalismo feminista? Sem dúvida, o constitucionalismo feminista passa a ter uma importância a partir do momento que as mulheres e as pessoas excluídas da sociedade entendem que o constitucionalismo, por ser um movimento de inclusão, precisa também incluir as mulheres e os excluídos. Então, a importância desse curso é o acordar, o despertar de uma parcela que estava excluída do constitucionalismo e que passa então a fazer parte, a querer fazer parte desse constitucionalismo. Em que medida? Aproveitando a potencialidade dos direitos fundamentais que o constitucionalismo trouxe, aproveitando a potencialidade das liberdades, das igualdades e do conjunto de benefícios democráticos, especialmente o direito à representação política e à voz e vez nos ambientes públicos, que foram por tanto tempo excluídos das mulheres e de outras pessoas que de alguma forma se associam à questão do feminino e à questão do gênero e à questão do sexo biológico e das opções sexuais. Então, é muito importante, Maria Carolina, que as pessoas se deem conta dessa visão de inclusão que o feminismo traz e, portanto, a importância de se estudar o constitucionalismo sob a perspectiva do feminismo. Agora vamos chamar alguém que está fora do estúdio para fazer a sua pergunta. Meu nome é Larissa Souza Pires, sou de Brasília, Distrito Federal. Estou no 5º semestre do curso de Direito na instituição de ensino Unieuro. E eu tenho uma pergunta. O que o constitucionalismo e o feminismo têm em comum? E por que unir esses movimentos em um curso só? Larissa, sua pergunta é essencial. Por que unir constitucionalismo e feminismo em um curso? O que será que eles têm em comum? Sem dúvida alguma, o movimento constitucionalista foi um movimento que buscava incluir parcelas ou parte da população que não estavam contempladas nos benefícios do Estado, do poder, daquilo que nós consideramos os bens públicos em geral. Então, o constitucionalismo veio para igualar os seres humanos e, de alguma forma, incluir parcelas não remuneradas, parcelas que não tinham propriedades ou que estavam fora dos meios urbanos, dos burgos, para que eles pudessem ter voz e vez política na escolha dos seus destinos como comunidade social. E o feminismo também é esse mesmo movimento, só que atrasado em um século e que vem a nos dizer que as mulheres que também lutaram pelo constitucionalismo não tiveram as mesmas vitórias que os homens tiveram naquele momento. As mulheres ficaram alijadas, assim como os negros, assim como os imigrantes, assim como as pessoas que não eram consideradas por aquele movimento incluídas no rol de sujeitos de direito do primeiro momento do movimento constitucionalista. Então, são movimentos que se encontram na temática da inclusão social, na temática de dar, reconhecer igual dignidade a todos os seres humanos, independente de qualquer tipo de outra característica que ele tenha, além de ser humano. Vamos agora ouvir o questionamento do aluno Rodrigo. Professora, quais são os 3 pilares do Estado de Direito? Excelente, Rodrigo. O movimento constitucionalista teve como principal fruto
a existência de uma Constituição escrita como símbolo maior do movimento. Mas uma segunda importante característica foi o modelo político que esse movimento gerou, que é o Estado de Direito, e ele tem realmente 3 pilares. O primeiro pilar do Estado de Direito é o princípio da legalidade, ou seja, que todas as questões a serem resolvidas nessa sociedade sejam submetidas à lei e ao direito. O segundo pilar, Rodrigo, é a proteção dos direitos fundamentais na perspectiva de direitos subjetivos, ou seja, todos os sujeitos de direitos reconhecidos por esse Estado de Direito terão direito ao reconhecimento, à proteção e à garantia de direitos fundamentais. Como terceiro pilar, importante pilar do Estado de Direito, nós temos o que chamamos de separação das funções de poderes. Não pode o poder estar aglutinado em apenas uma das funções, executiva, ou legislativa, ou judiciário. Toda vez que isso acontece, nós temos um defeito da democracia, um defeito do Estado de Direito. E é por isso que, de alguma forma, a separação de poderes é um pilar e é um dos pilares mais importantes desse Estado de Direito, porque dissolve o ambiente de poder na proteção constitucional realizada pelos 3 poderes de forma bastante interdependente e harmônica. Agora vamos para uma pergunta de um telespectador externo. Meu nome é Guilherme Pires, eu sou estudante de Direito, estou no 5º semestre na Universidade UDF, em Brasília, Distrito Federal. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a característica mais importante do Estado de Direito? Essa pergunta, Guilherme, é muito intrigante. Qual a característica mais importante do Estado de Direito? Na verdade, o Estado de Direito tem, a partir dos seus 3 pilares, a composição do que ele é, da sua essência. Mas eu tenho, sim, uma opinião sobre qual desses pilares é aquele que é mais relevante para a caracterização do Estado de Direito nos dias atuais. Eu acho que o Estado de Direito deixa de ser um Estado de Direito para se transformar num Estado de Direitos Fundamentais e dar preferência à proteção, garantia e contínua persecução de direitos fundamentais como seu elemento mais importante. Então, eu diria que a característica mais importante do Estado de Direito é a proteção de direitos fundamentais. Vamos agora, novamente, para a pergunta da Maria Carolina. Professora, de que forma a primeira e a segunda onda do feminismo se relacionam com as gerações dos direitos fundamentais? Essa é uma perspectiva, Maria Carolina, que me traz a minha pesquisa sobre constitucionalismo e feminismo. As ondas dos direitos fundamentais são conhecidas por todos. Nós temos os direitos fundamentais de primeira dimensão, do início do século XIX, nós temos os direitos fundamentais de segunda dimensão, do início do século XX, e os direitos fundamentais de terceira dimensão, final do século XX, início do século XXI. Como isso se relaciona às ondas do feminismo? Eu acredito que aqueles direitos que foram postulados e conquistados pelos homens no início da primeira onda constitucionalista correspondem aos direitos e deveres que as mulheres também conquistaram a partir da sua primeira onda do feminismo, com um século de atraso. Eu também acredito que a segunda onda do constitucionalismo se projete na segunda onda do feminismo. Por quê? Porque as mulheres estavam em busca de igualdade e autonomia em relação aos homens, que foi exatamente a mesma coisa que os homens que estavam excluídos do processo do primeiro constitucionalismo buscavam a partir dessa segunda onda. Quando estamos diante da pergunta sobre a terceira onda, é que a resposta não é muito fácil. Qual a correspondência da terceira onda com esse movimento do constitucionalismo? E nós não temos uma resposta definitiva porque ainda é uma onda em construção, tanto no constitucionalismo, vivenciado principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quanto no feminismo, vivenciado anteontem, ou seja, década de 90 para cá. Vamos agora ver o que o internauta quer saber sobre feminismo e constitucionalismo. Quais eventos históricos marcam o constitucionalismo contemporâneo? Se formos pensar na gênese do constitucionalismo contemporâneo, vamos falar das evoluções liberais. Mas eu não posso afastar do iter em que se processou o constitucionalismo nos últimos 2 séculos sem falar na Revolução Industrial, sem falar
no próprio movimento feminista, sem falar nos movimentos sociais relacionados ao socialismo marxista, sem falar das duas guerras mundiais e sem falar principalmente na assunção de uma revolução tecnológica que ainda está em curso e que tem mudado expressivamente as categorias constitucionais e a forma de lidar com os direitos fundamentais. Então, todos esses movimentos, de alguma forma, marcam o constitucionalismo contemporâneo, iniciando-se das evoluções liberais do século XVIII e terminando ou estando em curso a partir da revolução tecnológica do final do século XX. Vamos agora ver o que o Rodrigo tem a nos trazer como dúvida sobre o constitucionalismo feminista. Professora, eu gostaria de saber o que significa a faceta objetiva dos direitos fundamentais. Excelente pergunta, Rodrigo. Eu acho que essa é a virada mais importante de um modelo tradicional de Estado de Direito para aquilo que nós temos chamado, principalmente no século XX, após as duas guerras mundiais, de Estado constitucional. O Estado constitucional é aquele que prestigia os direitos fundamentais de forma tão intensa e de forma tão intrínseca que deixa os direitos fundamentais de pertencer a sujeitos titulares desses direitos e passa a pertencer ao grupo social difuso, ou seja, os direitos fundamentais deixam de ter uma perspectiva subjetiva, como tinham os direitos civis e políticos no século XIX, e passam a ter uma perspectiva de políticas públicas. O que significa dizer que os direitos fundamentais passam a ter o status de políticas públicas? Eles vão independer de sujeitos a pedir a sua garantia. Então, é muito importante que, de alguma forma, nós possamos enfrentar a temática dos direitos fundamentais pela sua perspectiva objetiva, ou seja, pela sua eficácia irradiante, pela sua eficácia dirigente, pela sua eficácia horizontal. O que isso quer dizer? As políticas públicas devem influenciar todos os ramos do direito, irradiando-se como política de direitos fundamentais para todas as áreas em que o mundo jurídico atua. Também é muito importante dizer que todos os órgãos públicos e todos os membros e agentes públicos estão dirigidos, ou seja, estão vinculados e comprometidos com os direitos fundamentais. Esse é o efeito dirigente. E, por fim, algo que ainda é bastante novo, mas que já está na pauta dos direitos fundamentais, é a chamada eficácia horizontal. Essas políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais não se destinam apenas à relação do sujeito com o Estado, mas também das relações entre sujeitos e cidadãos. Então, é muito importante para nós que a eficácia horizontal seja realmente objeto de estudos, objeto de pesquisas, objeto de experiências constitucionais mundo afora, para que a gente possa efetivamente dizer que os direitos fundamentais deixam a sua perspectiva de direitos subjetivos para uma perspectiva de direito objetivo. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, para escutar as dúvidas e angústias de alguns dos nossos estudantes sobre o tema do constitucionalismo feminista. E voltamos a Maria Carolina. O que você tem agora, Maria Carolina? Professor, explica pra gente o que é hermenêutica constitucional feminista. Uau! A Maria Carolina fez uma pergunta que me é muito cara, mas ao mesmo tempo muito difícil de responder. A hermenêutica constitucional feminista é um olhar para a Constituição a partir da perspectiva de gênero, ou seja, de alguém que de alguma forma se sente excluída do processo do constitucionalismo típico. Então, sempre que a gente fala em hermenêutica constitucional feminina, estamos falando de pessoas que vão se colocar num lugar de fala que não estava contemplado pelas doutrinas clássicas ou pelos autores clássicos ou pela própria dogmática clássica do direito constitucional. A hermenêutica constitucional feminina é aquela que contempla a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver de mulheres ou de identificações de gênero com o sexo feminino que não estavam presentes no constitucionalismo tradicional. É uma hermenêutica pautada muito mais pela ideia de cooperativismo, por exemplo. É uma hermenêutica pautada muito mais pela ideia de que não há diferenças entre trabalhos intelectuais relacionados ao cuidado e trabalhos intelectuais
intelectuais relacionados à dinâmica de produção, que não faz esses apartamentos entre uma perspectiva masculina ou feminina de enxergar o mundo, que tenta incluir todas as perspectivas, sejam masculinas, femininas, bipolares nesse sentido, como uma perspectiva legítima de encarar o direito constitucional, os direitos fundamentais, a teoria da Constituição. Então, há muitos impactos dessa teoria da hermenêutica feminista para o constitucionalismo contemporâneo. E é uma pergunta realmente que precisa de mais pesquisa, de mais estudos e de mais doutrina para que a gente possa efetivamente consolidar o que ela seja. Agora vamos para mais uma pergunta de um dos nossos estudantes da internet. Professora, qual a característica mais marcante do Estado Constitucional? O Estado Constitucional, ele se apresenta como um modelo político alternativo ao Estado de Direito. Ambos com a mesma essência, com os mesmos pilares, o Estado Constitucional, como eu já falei em relação ao Estado de Direito, tem para mim como característica mais marcante a ideia de proteção objetiva dos direitos fundamentais. Mas o que isso implica? Implica que nós deslocamos a atividade de proteção, garantia e até de reivindicação de direitos fundamentais do plano dos sujeitos individuais de direito para um plano mais público, para um plano mais macro, ou seja, não só os dirigentes e pessoas relacionadas especificamente a causas subjetivas vão estar procurando garantir e reconhecer direitos fundamentais, mas os órgãos públicos em geral têm que estar vinculados e comprometidos com essa garantia. O que faz com que, num segundo momento, uma característica marcante seja os poderes todos se unem em prol da eficácia constitucional, em prol de garantir que o que está escrito na Constituição seja uma realidade na vida das pessoas. Vamos agora ouvir o que o Rodrigo tem a nos perguntar sobre constitucionalismo feminista. Professora, a minha pergunta é: o que caracteriza o Estado Constitucional Democrático? O Estado Constitucional Democrático, essa é uma expressão bastante usada pela teoria constitucional. Rodrigo, o Estado Constitucional Democrático é aquele que prestigia a democracia dentre as possibilidades ideológicas que nós temos de prevalência para o Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito, o Estado Constitucional, eles se caracterizam por algumas vieses ideológicos que se apresentam ao longo do tempo. Falamos do ideário liberal, falamos do ideário socialista, falamos do ideário institucional, falamos do ideário democrático. E é aí que repousa. O Estado democrático é aquele que prestigia a democracia, seus procedimentos e seus instrumentos como elemento mais importante. Então, na condução da dinâmica de conflitos entre direitos fundamentais, se o legislador ou mesmo o judiciário tiver que tomar uma decisão num conflito entre um direito individual e um direito procedimental relacionado à democracia, vai prestigiar o direito instrumental da democracia. Esse é um Estado democrático de direito, em que a democracia prevalece diante de direitos individuais e até de direitos coletivos. Vamos agora ouvir o que o internauta tem a nos perguntar. Por que as revoluções americanas e francesas são conhecidas como revoluções liberais? Boa pergunta, Larissa. As revoluções americanas e francesa são reconhecidas como revoluções liberais porque elas partem de um pressuposto comum, inafastável, como elemento mais importante, como valor social mais importante da época, que é a liberdade. O liberal aí tem a ver com liberdades, liberdades privadas, liberdades públicas, liberdades em geral. Os sujeitos, a partir do antigo regime, que era um regime absolutista, mesmo na sua perspectiva esclarecida pós-iluminismo, ainda era um regime de não liberdades, ou cujas liberdades eram muito limitadas e muito restritas à vontade do soberano, à vontade do déspota, ainda que um déspota esclarecido. Então essas revoluções vieram para calcar, para sedimentar a ideia de que todos os seres humanos nascem e devem viver de forma livre e igual. E a liberdade é o primeiro paradigma para se conquistar todos os demais direitos. Então, por isso dizemos que as revoluções americana e francesa são revoluções liberais, porque elas clamam, elas pedem principalmente o valor liberdade como um valor matricial para esse constitucionalismo que nasceu a partir delas. Vamos agora escutar o que a Maria Carolina tem a nos perguntar. Professora, quais são os pontos centrais da teoria feminista na Constituição?
A teoria feminista da Constituição, Maria Carolina, é uma teoria ainda em construção. Mas eu posso dizer que há 3 pontos essenciais dessa teoria que merecem ser olhados e preservados no desenvolvimento que ela vai receber ao longo da história. O primeiro ponto é este: o constitucionalismo e o feminismo são movimentos de inclusão. Então, o que nós estamos querendo, a partir de uma teoria feminista da Constituição, ou uma teoria constitucional feminista, é que o valor inclusão, ou seja, o regime de tolerância, o regime de igual dignidade e respeito, possam ser o elemento base dessa história. Um segundo elemento que é bastante importante é entender que igualdade é diferente de diferença, né? Ou seja, igualdade é um valor que prima pela diferença, que nós não podemos associar a igualdade a uma diferença. A diferença vem como um processo de igualação dos seres humanos no quesito dignidade e respeito. O que isso quer dizer? Que o contrário de igualdade é a indiferença. Porque a não consideração do outro, o não respeito pelo outro ou a exclusão do outro de alguma forma é que é a antítese de igualdade. Então essa é uma segunda premissa. O constitucionalismo e a teoria constitucional feminista pressupõem a diversidade, pressupõem a diferença. E o último ponto, que é essencial para a teoria constitucional feminista, é nós deslocarmos o paradigma da assertividade ou da competitividade ou da escassez como o único paradigma possível. Toda a teoria econômica foi desenvolvida a partir de uma ideia de escassez. Toda a teoria social foi desenvolvida a partir de uma ideia de competitividade, de mercado. Talvez essas não sejam as únicas alternativas para lidarmos com a vida social, com a vida política, com a vida econômica. Quais são as alternativas? Ao invés de competitividade, podemos falar em cooperativismo e solidariedade? Ao invés de resolução de conflitos por meios contenciosos ou mais beligerantes, podemos falar em conciliação, mediação, outras formas de resolução? E também, ao invés de falarmos em escassez, podemos trabalhar com direitos fundamentais da abundância? O que são os direitos humanos, por exemplo, se não direitos fundamentais da abundância? Então é muito importante que se coloque à disposição novas formas de olhar o direito constitucional e a teoria constitucional. E é isso que eu acho que a teoria constitucional feminista propõe. Vamos escutar agora a dúvida do pessoal da internet. Professora, o que é ativismo judicial? Guilherme, você de alguma forma toca num ponto central de toda essa história do constitucionalismo contemporâneo e de toda essa história que eu marco como encontro do constitucionalismo e do feminismo. O ativismo judicial é a protagonização da garantia, do respeito, da consideração de alguns direitos feito pelos juízes. Eu considero que o ativismo judicial é um elemento insuficiente e, por isso, muito criticado para fazermos face a esse constitucionalismo amplificado, esse constitucionalismo democrático que tanto almejamos no século XXI. E é por isso que ativismo judicial é um termo que ganhou um sentido pejorativo. Ele é esse proativismo, essa proatividade de juiz em busca da garantia de direitos que não foram contemplados de uma forma imediata pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. Então, eu acho mais apropriado que, no ambiente do constitucionalismo e do constitucionalismo feminista, nós deixemos de falar em ativismo judicial e passemos a falar em ativismo constitucional. Por quê? Porque os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, devem estar igualmente comprometidos com a garantia de direitos. E é isso que se quer com o ativismo, que é uma prática bastante festejada e boa para o constitucionalismo contemporâneo. Mas quando ela está apenas parcialmente dominada por uma das funções de poder, acaba ganhando críticas e acaba ganhando uma conotação pejorativa que não é muito possível de rebater. Porque, efetivamente, se nós temos 3 poderes que devem ser harmônicos e independentes entre si, e apenas um deles se arvora na condição de comprometido com os direitos fundamentais, isso gera um desequilíbrio no poder do Estado e não é algo positivo para o Estado de Direito e para o Estado constitucional contemporâneo. Vamos escutar agora o que o Rodrigo tem a nos perguntar. Professora, eu gostaria de saber o que caracteriza o Estado constitucional pluralista. Rodrigo, o Estado constitucional pluralista é exatamente esse Estado que acolhe todas as ordens de valores da sociedade.
É um estado constitucional bastante complicado se pensarmos nele a partir da perspectiva da segurança jurídica. Porque a partir do momento que você vai contemplar os valores da sociedade da sua forma mais ampla possível, você não vai ter aquela previsibilidade que foi sonhada pela ideia de segurança jurídica durante todo o século XX. O que se quer com a previsibilidade no direito é saber qual é o passo seguinte que vamos ter que contemplar e respeitar na nossa ação social. Com a possibilidade da ordem de valores, é como se todos esses espaços fossem legítimos. Então, há uma insegurança sobre como agir ou como não agir. Eu acho que esse problema deve ser contemplado a partir de uma perspectiva dinâmica da segurança jurídica. Ou seja, a segurança jurídica e essa ideia de pluralismo devem nortear uma noção de prognoses, uma noção de conseguirmos enxergar além do nosso tempo quais são os valores que essa sociedade quer proteger. É como se fizéssemos um exercício de futurologia no direito constitucional. Nós temos que viver o presente a partir dos valores do presente, respeitando os valores do presente, mas já projetando esses valores para o futuro, para imaginar, em termos de prognose, em termos de estatísticas, aquilo que vai ser o futuro do direito constitucional. Então, eu acredito que o Estado pluralista seja a melhor forma de lidar com o direito, porque respeita essas desigualações que foram criadas no constitucionalismo clássico, mas também tem esse desafio, o desafio de fazer a segurança jurídica um processo dinâmico de prognose daquilo que possa vir a ser contemplado como um valor futuro do direito constitucional. Chegamos ao fim de mais um Saber Direito Responde. Agradeço imensamente a Maria Carolina pela sua participação presencial aqui conosco e ao Rodrigo, que também nos prestigiou com perguntas importantes para consolidar o que é o constitucionalismo feminista na teoria constitucional brasileira. Não posso deixar de agradecer também a todos os alunos que participaram remotamente, se interessando por um tema que ainda é novo, mas que certamente reverberará nas suas múltiplas condições no constitucionalismo desse século XXI. Muito obrigada e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.